Quando descobri que minha esposa havia lido meus contos íntimos, senti o mundo desabar sobre meus ombros como uma avalanche implacável. Não apenas porque ela invadira minha privacidade mais sagrada, mas porque interpretou tudo de forma completamente equivocada, distorcendo minha arte em algo sujo e vergonhoso. Aquelas histórias que ela encontrou no meu computador, escritas sob um pseudônimo que nunca revelaria, nem sob tortura, representavam o meu maior sucesso como escritor. Enquanto meus outros trabalhos literários mal rendiam reconhecimento da crítica especializada, esses contos eróticos me trouxeram fama internacional e dinheiro suficiente para transformar nossa vida financeira. Mas ela viu traição real, onde havia apenas criação literária pura. E por isso, como uma serpente venenosa, me traiu primeiro, destruindo 8 anos de casamento com uma frieza que jamais imaginei que possuísse. Hoje, enquanto escrevo estas linhas em meu novo apartamento em São Paulo, sei que minha vingança se tornou a obra mais famosa de minha carreira, nascida de uma dor que ela mesma plantou em meu coração com suas próprias mãos traidoras. Antes de conhecer o sabor amargo da vingança que corrói a alma, eu era um homem completamente comum, quase insignificante. Casado há 8 anos com Marina, uma mulher de beleza discreta, mas inteligência aguçada, vivia uma vida tranquila e previsível em nossa casa colonial no interior de Minas Gerais. Meus dias se dividiam metodicamente entre escrever romances que poucos liam e dar aulas de literatura no colégio estadual local, onde os alunos mais me toleravam do que respeitavam. Era um escritor mediano. Reconhecia isso com dolorosa honestidade. Meus livros vendiam algumas centenas de exemplares por ano, o suficiente apenas para complementar nosso orçamento familiar apertado. Marina trabalhava como enfermeira-chefe no hospital da cidade, ganhando mais que eu, sustentando parcialmente nossos sonhos modestos. Juntos construíamos uma existência simples, mas que eu julgava genuinamente feliz. O que mais valorizava em nossa relação era a confiança mútua absoluta, as conversas longas sobre nossos sonhos futuros, as viagens que planejávamos fazer quando a situação financeira finalmente melhorasse. Ainda não sabia que todo esse universo aparentemente sólido estava prestes a desmoronar sob o peso esmagador de um mal-entendido devastador. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém especial. Foi numa tarde ensolarada de setembro, que agora vejo como o início do meu inferno pessoal, que tudo começou a ruir de forma irreversível. Marina havia chegado mais cedo do trabalho, reclamando de uma dor de cabeça que a impedia de continuar o plantão, e decidiu usar meu computador para fazer uma pesquisa médica sobre novos protocolos de atendimento cardíaco. Por acaso, ou talvez por curiosidade feminina aguçada que sempre suspeitei que possuía, clicou na pasta que eu julgava estar perfeitamente escondida nas profundezas do disco rígido. Lá estavam todos os meus contos eróticos, aqueles que publicava religiosamente sob pseudônimo, e que, ironicamente, representavam o meu maior sucesso literário e financeiro. Histórias que geravam dezenas de milhares de visualizações mensais, comentários apaixonados de leitores do mundo inteiro e uma renda mensal considerável que dobrava nosso orçamento familiar. Quando cheguei em casa naquele final de tarde, encontrei-a sentada rigidamente na sala, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, segurando impressões amarfanhadas dos meus textos mais íntimos. "Quantas mulheres foram, seu desgraçado?" Foi a primeira coisa que disse, cuspindo as palavras como veneno puro. Tentei explicar desesperadamente que eram apenas ficções elaboradas, criações da minha imaginação treinada, mas ela não acreditou numa única palavra, olhando-me como se fosse um estranho perigoso. A humilhação pública que se seguiu foi mais devastadora que qualquer punição física imaginável. Marina não apenas me acusou publicamente de adultério sistemático, como também espalhou pela cidade inteira, como um vírus social implacável, que eu era um escritor pornográfico degenerado que corrompia menores com minha literatura.
No colégio onde lecionava há 7 anos, conquistando o respeito gradual dos estudantes, os colegas me olhavam agora com uma mistura perturbadora de curiosidade mórbida e desprezo moral. Os pais começaram a questionar furiosamente minha presença nas salas de aula, exigindo minha demissão imediata. O diretor, homem conservador e religioso, me chamou para uma conversa constrangedora sobre adequação moral e exemplo para a juventude. Mas o golpe mais brutal ainda estava por vir como uma adaga envenenada. 3 meses depois de descobrir meus escritos secretos, Marina começou um caso escandaloso com o doutor Ricardo Montenegro, o cardiologista argentino recém-chegado ao hospital onde trabalhava. Não tentou esconder absolutamente nada. Pelo contrário, fazia questão deliberada de ser vista com ele nos restaurantes mais elegantes da cidade, nos mesmos lugares românticos onde costumávamos jantar em nossos aniversários de casamento. Você me ensinou que homens têm necessidades incontroláveis, disse-me numa discussão terrível que ecoou pela casa inteira. Agora vou satisfazer as minhas também, sem hipocrisia. O olhar que trocamos naquele momento foi definitivo e gelado. Ela havia declarado guerra total, e eu jurava pela minha honra ferida que não sairia derrotado dessa batalha. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Durante semanas intermináveis após descobrir o affair escandaloso de Marina, vaguei pela casa como um fantasma atormentado, perdendo peso drasticamente. Parei completamente de escrever. Parei de dar aulas adequadamente. Parei de viver com qualquer propósito ou dignidade. Foi então que, numa madrugada insone, folheando melancolicamente meus contos antigos impressos, encontrei a resposta que procurava desesperadamente. Ali estavam as palavras precisas que ela havia lido e interpretado criminosamente como traição real e documentada. Mas também ali estava meu talento verdadeiro e indiscutível, aquele que ela desprezara covardemente e que havia se tornado minha salvação financeira inesperada. A vingança nasceu naquele momento sagrado, não como um desejo primitivo de destruição física, mas como um propósito artístico elevado e sofisticado. Eu escreveria nossa história completa, sem omitir detalhes íntimos. Contaria ao mundo inteiro como uma mulher paranoica destruiu um casamento sólido por causa de uma interpretação completamente equivocada da arte legítima de seu marido devotado. E faria isso usando exatamente o mesmo talento literário que ela tanto condenara publicamente, provando minha inocência através do meu próprio gênio criativo. Parágrafo. Curta o vídeo e comente o que está achando da história até agora. Os meses seguintes foram de preparação meticulosa e quase científica. Retomei minha rotina de escrita com uma disciplina férrea de monge guerreiro, mas agora com um objetivo cristalino e implacável. Comecei a documentar obsessivamente cada detalhe significativo de nossa relação, desde os primeiros encontros românticos até a traição covarde que ela consumara. Analisei microscopicamente nossas conversas gravadas mentalmente, nossos momentos íntimos registrados na memória, nossas brigas documentadas em diários secretos que sempre mantive. Transformei dor pura em material literário refinado, como um alquimista medieval. Paralelamente, mantinha as aparências sociais necessárias, continuava dando aulas com profissionalismo forçado e publicando meus contos eróticos regulares para manter a renda estável. Marina e Dr. Ricardo continuavam sua exibição pública nauseante de romance cinematográfico, achando ingenuamente que eu havia me conformado passivamente com a situação humilhante. Mas eu sabia com certeza absoluta que estava construindo algo muito maior e mais poderoso que sua pequena vingança mesquinha. Estava criando uma obra-prima literária que imortalizaria nossa história trágica e, simultaneamente, exporia a hipocrisia gritante de sua decisão precipitada e injusta. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação delicada. Quando finalmente pensei que estava completamente pronto para colocar meu plano diabólico em ação definitiva, um obstáculo terrível quase destruiu todos os meses de preparação cuidadosa.
Marina descobriu através de fofocas maliciosas que eu ainda escrevia contos eróticos regularmente e ameaçou me denunciar formalmente ao conselho escolar por conduta inadequada e incompatibilidade moral. Disse friamente que tinha prints detalhados de tudo e que não hesitaria nenhum segundo em arruinar minha carreira completamente se eu continuasse publicando. Por um momento sombrio, senti que todos os meses de preparação meticulosa haviam sido completamente em vão. Passei noites inteiras sem conseguir dormir, imaginando angustiadamente se deveria desistir covardemente, aceitar a derrota humilhante, talvez até mesmo deixar a cidade definitivamente como um fugitivo. Foi o momento mais sombrio e desesperador de toda essa jornada infernal. Mas foi também um momento crucial quando percebi com clareza absoluta que a vingança não era mais uma simples escolha pessoal. Era meu destino inquestionável, como escritor e como homem ferido. Era minha única chance real de transformar aquela dor lancinante em algo artisticamente significativo e financeiramente recompensador. A salvação inesperada veio de onde menos esperava, das profundezas do meu próprio passado romântico. Lembrei-me vividamente de uma viagem inesquecível que fizemos juntos a Buenos Aires, 2 anos antes dessa catástrofe, para comemorar luxuosamente nosso 6º aniversário de casamento. Uma experiência intensamente erótica que vivemos lá. Um encontro casual e excitante com outros viajantes brasileiros que resultou numa noite absolutamente inesquecível de conexão humana profunda e descobertas pessoais reveladoras. Marina havia adorado cada segundo daquela experiência transgressora. Havia me agradecido efusivamente por semanas seguidas por ter proporcionado aquela aventura libertadora que expandiu nossos horizontes sexuais. Era o material perfeito e irrefutável. Uma história completamente real, vivida apaixonadamente por nós dois, que eu poderia transformar no conto mais elaborado, sofisticado e impactante de toda a minha carreira literária. Agora eu tinha não apenas o tema central, mas também a prova irrefutável e incontestável de que minhas melhores histórias nasciam diretamente de experiências reais vividas, incluindo especificamente aquela que ela tanto havia valorizado e celebrado na época. Finalmente chegou o momento decisivo de agir com precisão cirúrgica. Escrevi um e-mail detalhado para meu editor principal, contando sobre um projeto especial revolucionário que estava desenvolvendo secretamente há meses. Expliquei que tinha uma história baseada integralmente em experiências reais que poderia se tornar o trabalho mais importante e comercialmente viável de toda a minha carreira. Marquei prazo de entrega inflexível, estabeleci estratégia de lançamento agressiva, preparei campanha de marketing digital abrangente. Marina continuava me provocando diariamente, exibindo seu relacionamento escandaloso com Dr. Ricardo como troféu de guerra, achando superiormente que havia vencido nossa guerra pessoal de forma definitiva. Mas eu já não sentia absolutamente nenhum medo ou insegurança paralisante. Cada olhar provocativo dela, cada aparição pública calculada com o amante, cada tentativa deliberada de me humilhar publicamente, apenas alimentava geometricamente minha determinação férrea e implacável. O plano estava completamente traçado com precisão militar, e absolutamente nada poderia me impedir de executá-lo com perfeição. O lançamento estratégico do conto Noites Portenhas, Confissões de um Marido Traído foi um fenômeno literário absolutamente instantâneo e viral. Em apenas 48 horas, já havia ultrapassado espetacularmente 100.000 visualizações orgânicas. Os comentários eram uma mistura fascinante de elogios entusiasmados ao realismo cinematográfico da narrativa e especulações inteligentes sobre se seria integralmente autobiográfico. Descrevi com detalhes visualmente cinematográficos nossa aventura libertadora em Buenos Aires, mas através da perspectiva dolorosamente honesta de um marido fiel que descobre que sua esposa o trai injustamente por não conseguir distinguir entre ficção literária e realidade concreta em seus escritos profissionais.
A ironia era brutal e elegantemente cruel. Marina aparecia claramente como uma mulher paranoica que destruía um casamento sólido por ciúmes infundados de personagens completamente imaginárias, apenas para cometer exatamente a traição real, que tanto temia obsessivamente. Os leitores captaram cada nuance sutil, cada camada complexa de significado psicológico. Em uma semana explosiva, o conto havia viralizado completamente nas redes sociais internacionais. Editoras multinacionais disputavam agressivamente os direitos exclusivos para uma versão expandida em livro físico. As consequências devastadoras da publicação foram imediatas e irreversíveis para Marina e seu mundo social. A cidade inteira leu o conto obsessivamente e reconheceu instantaneamente nossa história pessoal em cada detalhe íntimo. Os colegas do hospital começaram a olhá-la de forma completamente diferente, com uma mistura de pena e reprovação moral. Doutor. Ricardo, percebendo rapidamente que havia se tornado o personagem central de uma história que o retratava como oportunista calculista e destruidor de lares, tentou se afastar desesperadamente do escândalo. Mas o golpe mais devastador para ela foi descobrir publicamente que eu havia usado nossa experiência mais íntima e preciosa, aquela noite mágica em Buenos Aires que tanto amara e celebrara, como material literário para exatamente o mesmo tipo de literatura que tanto condenara moralmente. A hipocrisia ficou gritantemente evidente para toda a sociedade local. Ela aceitava e celebrava apaixonadamente quando vivíamos a experiência real e transgressora, mas condenava hipocritamente quando eu a transformava honestamente em arte legítima. O sucesso comercial estrondoso do conto trouxe imediatamente propostas milionárias de adaptação cinematográfica, convites para palestras em universidades prestigiosas, contratos editoriais internacionais que mudaram minha vida financeira completamente. Eu havia vencido de forma magistral, usando exatamente o talento que ela desprezara e tentara destruir covardemente. Por semanas consecutivas, após o sucesso estrondoso e inesperado de Noites Portenhas, senti uma mistura complexa e estranha de vitória absoluta e vazio existencial profundo. Havia conseguido minha vingança de forma absolutamente magistral, transformando nossa dor conjugal em sucesso artístico internacional e independência financeira definitiva. Mas percebi gradualmente que o preço emocional havia sido altíssimo e irreversível. Não era mais o homem ingênuo que acreditava cegamente no amor eterno e na fidelidade incondicional, nem o escritor inseguro que duvidava constantemente de seu talento genuíno. A vingança me transformara inexoravelmente em alguém mais frio emocionalmente, mais calculista socialmente, mais consciente do poder devastador das palavras para ferir profundamente e curar simultaneamente. Compreendi uma verdade existencial dura e implacável. A vingança elaborada não traz paz interior duradoura, mas pode trazer justiça social merecida. E justiça poética, às vezes, é absolutamente tudo que um homem profundamente ferido pode conseguir neste mundo complexo e cheio de mal-entendidos trágicos entre pessoas que se amavam genuinamente. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like para nos apoiar. Meses depois do lançamento, que mudou minha vida completamente, recebi uma carta manuscrita e desesperada de Marina. Pela primeira vez, desde o início de nossa guerra conjugal devastadora, ela admitia ter se precipitado terrivelmente em suas conclusões paranoicas. Reconhecia finalmente que eu sempre fora um marido fiel e devotado, que suas suspeitas eram completamente infundadas e fruto de insegurança pessoal, que sua traição havia sido totalmente injustificada e cruel. Pedia perdão humilde e queria conversar seriamente sobre a possibilidade real de reconstruirmos nossa relação destruída. Quando li aquelas palavras trêmulas e cheias de remorso, senti algo que não experimentava há muito tempo: compaixão genuína e libertadora. Não exatamente por ela, mas por nós dois como seres humanos imperfeitos. Por dois seres que se amavam profundamente e se destruíram mutuamente por causa de um mal-entendido terrível e evitável.
Perdoei-me silenciosamente por ter usado nossa intimidade conjugal como material literário comercial. Perdoei-a mentalmente por não ter conseguido distinguir entre arte ficcional e realidade concreta. E finalmente consegui dormir em paz profunda pela primeira vez em meses, sabendo que algo ferido dentro de mim havia encontrado descanso e cura espiritual. A justiça havia sido feita de forma completa, elegante e devastadoramente eficaz. Marina perdeu definitivamente o emprego no hospital, quando o escândalo se tornou absolutamente insustentável para a administração conservadora. Dr. Ricardo voltou humilhado para sua esposa argentina, que o aceitou de volta apenas após um divórcio financeiramente devastador que o deixou na miséria completa. Eu, por outro lado, assinei um contrato editorial lucrativo para uma série inteira de contos baseados em experiências reais de casais brasileiros contemporâneos. Noites Portenhas se tornou um fenômeno editorial internacional, sendo traduzido para 17 idiomas diferentes e vendendo mais de 500 mil de exemplares mundialmente. O dinheiro abundante que ganhei me permitiu deixar definitivamente as aulas frustrantes e me dedicar integralmente à literatura profissional. A ironia final foi deliciosa e poeticamente perfeita. Minha esposa havia me traído achando que eu escrevia sobre outras mulheres reais, mas foi exatamente sua própria traição injusta que me deu o material mais rico para o maior sucesso comercial de minha carreira literária. Hoje, 2 anos depois dessa transformação completa de vida, vivo uma existência completamente diferente e infinitamente mais rica. Mudei para São Paulo. Tenho um apartamento luxuoso com vista panorâmica para a cidade. Participo regularmente de eventos literários importantes e prestigiosos. Ajudo sistematicamente outros escritores iniciantes a desenvolverem seus talentos únicos, especialmente aqueles corajosos que escrevem sobre relacionamentos complexos e sexualidade humana sem hipocrisia. Aprendi definitivamente que existe mercado consumidor ávido e respeitabilidade crítica para todos os tipos de literatura, desde que sejam bem escritos tecnicamente e honestos em suas intenções artísticas. Minha experiência pessoal se tornou exemplo inspirador de como a arte genuína pode transformar dor pessoal devastadora em sucesso profissional duradouro e realização existencial. O ciclo da vingança se completou perfeitamente, mas agora iniciou-se outro completamente diferente. O do mentor experiente que orienta generosamente novos talentos a não cometerem os erros relacionais que quase destruíram minha carreira e minha vida pessoal completamente. Esta história dolorosa me ensinou que algumas vezes a vida nos coloca em situações extremas onde precisamos escolher entre ser vítimas passivas ou ser vingadores criativos e inteligentes. Escolhi conscientemente transformar minha dor lancinante em combustível puro para minha arte. Usar minha humilhação pública como material precioso para minha redenção pessoal e profissional. A vingança elaborada pode não trazer paz interior imediata, mas quando executada com inteligência superior e talento genuíno, pode trazer justiça merecida e transformação existencial profunda. Marina me ensinou involuntariamente que nem sempre as pessoas conseguem separar adequadamente ficção de realidade, arte de vida pessoal concreta. Mas também me mostrou que quando alguém nos fere profunda e injustamente, a melhor resposta não é necessariamente o confronto direto e primitivo, mas a criação de algo maior, mais duradouro, mais artisticamente significativo que a própria ferida original. Às vezes, a vingança mais doce e duradoura é simplesmente o sucesso extraordinário conquistado apesar da traição sofrida, usando-a como degrau sólido para um patamar mais elevado da existência humana. Até onde você iria por justiça quando tudo o que construiu com amor foi destruído por paranoia e traição? A resposta define não apenas quem somos, mas quem escolhemos nos tornar quando a vida nos testa além de nossos limites imagináveis.